Então, claro, bom dia, família. Espero que sejam animados de estar aqui hoje. Espero que sejam animados por estar juntos. Claro, é sempre um privilégio poder pregar para vocês. Claro, hoje a gente vai estudar parte do livro de Esdras. Então, o Zé comentou comigo ontem uma escritura. Ele falou, nossa, tem uma escritura que é uma das minhas escrituras favoritas na Bíblia, no livro de Esdras. Aí eu fui dar uma olhada e acabei lendo o livro inteiro de Esdras. E o livro de Esdras é incrível. Tem muita coisa lá, mas a gente tentar passar pelo livro inteiro de uma certa forma, mas pulando, tipo de galho em galho. E vai ser incrível. Mas a gente pode ir lá para Esdras, capítulo 7. Vamos lá, Yuri. Vamos lá, Yuri. E realmente, basicamente, Esdras ele narra o retorno dos exilados a Jerusalém, a reconstrução do templo e a restauração da verdadeira adoração a Deus. Agora, não porque restauraram o templo, mas porque eles foram restaurados até mesmo espiritualmente, né? Então, a gente pode ir lá para Esdras, capítulo 7. E é incrível, porque aqui o livro de Esdras é escrito no mesmo tempo que o livro de Neemias e Zacarias. Então, são os três escritos ao mesmo tempo. Então, primeiro veio Zacarias, depois veio Esdras e depois veio Neemias, com a construção dos muros. E é incrível poder aprender um pouco mais sobre eles. A gente tem estudado um pouco de Neemias, de vez em quando a gente vai lá e continua o livro. E agora a gente pode ver a perspectiva de Esdras também, quando ele está construindo agora o templo de Deus. Mas aqui em Esdras, capítulo 7, versículo 10, olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e os mandamentos aos israelitas. O título da pregação de hoje: dedicados a dar o máximo. Decididos a dar o máximo, desculpa. Decididos a dar o máximo. É incrível porque ele fala que ele decidiu a estudar a lei. Ele se dedicou a estudar a lei do Senhor e praticá-la e também ensinar os seus decretos e mandamentos ao povo de Israel. Eu acredito que para a gente poder estar dedicado a algo, a gente precisa estar decidido a fazer isso. Sabe? Eu percebi que muitas vezes eu entro numa situação decidida a fazer o mínimo. Vou ser bem sincero com você. Tá, entro na situação, olho para ela, vejo quão difícil ela tá e falo, estou decidida a fazer o mínimo hoje. Mesmo que eu não fale isso em voz alta, ainda assim vai mostrar nas minhas ações, certo? Vou lá, vou entrar na situação e não vou querer dar tom no meu coração. Quero fazer o mínimo para poder passar. Na faculdade, estudar até o mínimo para poder ter a nota suficiente para poder passar naquela cadeira. Mas não realmente querer não dar o meu máximo, o meu melhor. Dedicado a isso. E claro, muitas vezes também, até mesmo com estudos bíblicos. Eu entro em estudo decidido a lutar até a um certo ponto pela vida daquela pessoa. Porque muitas vezes eu vejo assim, nossa, estou tão cansado, tem tantas coisas acontecendo na minha própria vida, na vida dela, não quer mudar, não quer me ouvir, então eu vou lutar até um certo ponto. Chegou lá, eu desisto. Vamos lá, irmão. Mas tem situação nas quais eu entro decidido a dar uma melhor. Muitas situações da vida onde eu entro pensando, eu vou dar uma melhor agora. Minha mentalidade quando eu entro lá, eu entro já acreditando na vitória. E na realidade, muitas vezes quando eu entro nessa situação com essa mentalidade, a maior parte das vezes, 90% delas, eu venço. Eu lembro quando eu comecei a fazer boxe, não boxe, desculpa, MMA, né, na África do Sul. Então no Brasil eu tinha feito boxe, outras artes marciais, mas na África do Sul eu estava fazendo MMA. E eu comecei a fazer com o Andrew. E o Andrew ele luta muito, muito tempo, né? Eu lembro da primeira aula apanhando dele. Nossa! E ele me batia, aí levantava, aí falava, vamos de novo, vamos de novo. E, nossa, ele me derrubou tantas vezes. E chegou no ponto das aulas que eu ia já pensando, nossa, ele vai me derrubar de novo. Nossa, desisti já. E ele é 20 anos mais velho que eu. Então me deixava ainda mais indignado. Como alguém com 20 anos a mais do que eu. Quer dizer, 20 anos a mais de cansaço na costa dele. Pode me derrotar assim tão rápido. Eu não sou fraco, eu não sou ruim assim. Eu lembro de ganhar várias lutas. Então o que está acontecendo? E aí eu lembro do treinador, do coach, do Garmin, chegar pra mim e falar, você entra já pensando em perder já. Você entra desanimado. Você não vai ganhar desse jeito. Você pode ganhar dele, você é 20 anos mais novo. Você consegue ter mais estamina, consegue continuar lutando, então você consegue derrubar ele. E aí eu lembro de entrar pensando, outro dia eu falei, não, vou derrubar um Andrew hoje. Eu vou bater tanto nele. E aí a gente foi lá, a gente entrou no dojo, a gente começou a lutar e eu derrubei ele no chão. E aí eu comecei a dar soco, e depois ele foi lá e me virou e ele ganhou de novo.
Mas mudou muita coisa. Dessa vez, pelo menos, eu consegui derrubar ele. Mas o que mudou das outras vezes? Não foi que eu fiquei melhor do nada. Apenas minha mentalidade. Eu estava decidido a dar o meu melhor. Estava decidido a dar o máximo. Estava decidido a vencer também. Vamos lá, Yuri. E eu consigo ver isso em muitas áreas espirituais também. Sabe, quando eu cheguei aqui em Moçambique, eu tinha certeza da vitória e do sucesso dessa missão. Não era uma questão, uma pergunta se ia dar certo, batizar as pessoas iam vir ou não. Não era uma questão, isso era uma certeza no meu coração. Não era, talvez vamos sofrer perseguição, vai ser muito difícil. Mas não, isso é certeza também. Em Atos, quando fala sobre Paulo, fala que ele tinha certeza das provações que o Espírito ia permitir com que ele passasse. Da mesma forma, gente, eu tinha certeza dessas coisas, não era uma questão, eu estava decidido a isso. Também na África do Sul, quando eu tive a oportunidade de pregar na conferência de God is Able, eu estava decidido a dar uma melhor naquela pregação. E hoje acredito que não pode ser diferente. Seja lá no que a gente fizer. Mas a pergunta que você precisa fazer assim mesmo é no que você está decidido a fazer. Vamos, Yuri. Pelo que você tem dedicado o seu tempo? Qual que tem recebido realmente sua maior atenção através dessa semana inteira? Vamos lá, Yuri. Prega, Yuri. É o seu relacionamento com Deus ou outras pessoas? O seu trabalho ou então a sua pureza? Os seus amigos? Faculdade? O que tem recebido 100% do seu coração? No que hoje você poderia olhar para a sua vida e falar, não, eu estou dedicado a dar o meu máximo nessa área. Vamos lá, Yuri. Aqui fala que ele estava dedicado a dar o máximo, ensinar as outras pessoas a aprender e também colocar em prática a palavra de Deus. Vamos lá, irmão. Vamos para Esdras capítulo 1. Vamos. Vamos, Yuri. Esdras capítulo 1, a gente vai ler o versículo 1. Porque aqui realmente é um milagre que acontece, né? Eles estão lá com o rei Ciro, que está levando eles, ele deixou eles como cativeiros e tudo mais. Mas agora Deus permite com que algo aconteça em específico. Olha isso, Esdras capítulo 1, a gente vai ler o versículo 1 ao 4. Vamos, Yuri. Vamos lá, Yuri. A Bíblia fala assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra. Ele designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Olha que estranho está acontecendo aqui. Ciro é um rei da Pérsia, certo? Então ele literalmente estava levando o povo de Deus em cativo. Estava com eles lá. E aí ele fala que o Senhor, Deus dos céus, Deus dos judeus, falou para ele permitir com que todo mundo que estava lá, de Judá e Jerusalém, voltasse para a terra para reconstruir o templo de Deus. E não apenas isso, que todas as pessoas que estavam lá deveriam dar ouro e prata para eles poderem reconstruir o templo. Agora imagina como maluco é isso. Imaginem chegar aqui em Moçambique, e aí o presidente mandar um decreto, falar, olha, o Deus dos céus e da terra, o Deus da Carol e da Tânia, me falou que vocês todos têm que começar a pagar impostos para que a igreja seja estabelecida aqui. Para que a gente possa crescer e pregar e reconstruir o templo que uma vez existiu aqui em Moçambique. Imagina se isso acontecesse. Vamos lá, Yuri. E era isso que estava acontecendo aqui. Eu fiquei pensando, falei, nossa, que loucura, imagina isso. Ezra, o povo ouvindo isso. E imagina quando eles ficaram abismados. Seria realmente a prova de que Deus estava com eles. E mostra realmente que Deus desperta o coração de Ciro. E não apenas isso, é uma promessa feita em Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Que fala que ele tiraria o povo de cativeiro, que permitiria que construísse, na verdade, o templo de Deus. Ele fala que depois de 70 anos se passarem, depois de sofrerem por 70 anos, seria o tempo completo do sofrimento deles. Vocês poderiam restaurar o templo de Deus. E realmente, eu acredito que Deus ele quer restaurar o seu povo ao ponto que ele usa situações de pessoas inesperadas. Ele usou até mesmo a pessoa que estava escravizando ele para reconstruir o templo. Agora, para dar o meu máximo, o que é mais importante? Agora que tivemos o sinal verde para construir o templo de Deus, é construir a cidade, qual seria a primeira coisa que você faria? Por onde você começaria? Vamos
lá, Yuri. Olha isso em Esdras capítulo 3. Vamos, irmão. Esdras capítulo 3, versículo 1. Vamos lá, prega, Yuri. Aqui é incrível porque mostra qual que era a prioridade deles, por onde eles começam. Prega, irmão. Nós vamos ler também um pouco do capítulo 2. Mas vamos ao capítulo 3 aqui agora. Vamos. Vamos lá, Yuri. Esdras capítulo 3, versículo 1. Olha o que a Bíblia fala. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadeque, e seus colegas sacerdotes, Zorobabel, filho de Saltiel, e os seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base, e nele sacrificaram holocausto ao Senhor, tanto sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com o número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como que foram trazidos como oferta voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Uau! A primeira coisa que os exilados fizeram ao voltar foi reconstruir e restabelecer os sacrifícios diários, mostrando a prioridade que era a adoração e a santidade do povo de Deus. O primeiro ponto da pregação de hoje é decididos a ser puros. Vamos, Yuri. Decididos a ser puros. O que isso mostra? A gente precisa estar decidido a ser puro. A gente precisa estar decidido na nossa pureza. Aqui eles estavam decididos a isso. Eles olharam tudo que estava acontecendo e apesar dos povos ao redor que também tinham seus altares, apesar de poderem ser atacados porque não tinham muros, eles falam, a gente vai levantar os altares a Deus e vamos restabelecer os sacrifícios diários. Tanto os da manhã quanto os da tarde. E tem mais, a gente vai também sacrificar para todas as festas que a gente tinha, os festivais que nós temos. Vamos fazer todos os sacrifícios para que o povo possa ser purificado. Eu fiquei pensando nisso. Antes de começar a fazer qualquer coisa, algo que mostra que é realmente um parâmetro para o povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, é que eles primeiro santificavam. Eles não começavam a fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Eles primeiro santificavam, primeiro mudavam o coração deles. E aí sim eles começavam a colocar a mão à obra. Por mais difícil que seja, essa precisa ser uma decisão diária. Você precisa estar decidido a ser puro hoje. Olha isso, ele fala que eles tinham os sacrifícios diários. Imagina isso, a cada dia a Bíblia nos chama a nos sacrificar. Então não é algo que você faz somente você estudando a Bíblia. Não é algo que você faz uma vez por semana no seu tempo discipulado. Não é algo que você faz quando você se sente bem, ou então, nossa, agora eu me sinto realmente inspirado e cheio do Espírito Santo, então eu vou me sacrificar. É algo que é uma decisão diária. E ele não fala que eles fizeram isso apenas de manhã no tempo de Deus deles. Fala que tinha um sacrifício de manhã e outro de tarde ainda. Então, até mesmo de tarde eles estavam lá sacrificando novamente. Se você não for puro, você não vai dar o seu melhor. Na realidade, se você não for puro, não importa o que você dê. Não é nem ao menos aceitável. Deus quer sacrifícios puros no altar. Antes do povo começar a trabalhar, a santidade deles foi requerida. Muita gente quer fazer várias coisas, certo? Quer falar em público, quer pregar, quer postar as coisas no stories, quer chamar o pessoal para estudar a Bíblia, fazer estudos bíblicos, fazer todas essas coisas, quando antes mesmo, eu mesmo não mudei o meu coração. Se eu estou fazendo, posso fazer o que for, um monte de coisa, se eu não tiver santo, purificado no meu coração, o que realmente adianta? Se eu não confessei meus pecados a Deus, não pedi ajuda para meus irmãos e irmãs, não tentei purificar meu coração ao máximo, do que adianta eu querer colocar a mão no arado? O meu melhor só é aceito se o meu sacrifício for algo puro para Deus. Não adianta dar o meu melhor se tem amargura no meu coração, com o irmão ou com a irmã. Não adianta querer ler a Bíblia inteira e ainda assim assistir pornografia. O seu melhor começa com a sua pureza, com a sua santidade. Pensa sobre Caim e sobre Abel, por exemplo. Ambos queriam dar o seu melhor, mas apenas um tinha um coração puro.
Ambos queriam dar o seu melhor. Eles separaram que na cabeça deles era o melhor. Vamos lá, Yuri. Mas por conta do coração deles, eles não puderam, não foi aceito. Um foi aceito, o outro foi. Vamos lá, Yuri. Irmão. Olha isso, vamos lá. Eu falei que a gente ia ler Esdras, então vamos lá para Esdras. Vamos lá, Vamos ao Yuri. capítulo 2. A gente vai ler o versículo 60. Eu amo a escritura. E a escritura, geralmente, é uma escritura que eu geralmente uso quando chamo alguém para o ministério ou para a liderança. Mas eu acredito que essa escritura é a realidade para cada um de nós. Para cada discípulo comprometido aqui. Vamos lá. Olha isso, Esdras capítulo 2. A gente vai ler o versículo 60. 60 ao 61. Aqui ele começa a separar o povo de Deus e separar os sacerdotes também, para cada um dos papéis que eles teriam. E olha o que acontece. Versículo 60 fala assim: os descendentes de Belaias, Tobias e Necoda, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abiás, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e foram considerados impuros para o sacerdócio. Uau! Olha isso! É interessante ler isso aqui, porque ele fala que eles começaram a olhar os registros deles, e não conseguiram achar de onde eles vinham. E falam que eles foram considerados impuros para os sacerdotes. Por quê? Porque eles não sabiam se eles tinham alguma mistura com povos de fora. Então, se eu tenho alguma mistura, se eu tenho parte, eu sou parte do povo de Deus, mas ainda no meu coração tem mistura do mundo, eu sou considerado impuro para o trabalho no reino de Deus. Se eu quero trabalhar para Deus, quero fazer isso, quero trabalhar duro, quero levantar pessoas, quero estudar a Bíblia, quero compartilhar minha fé, quero cantar aqui na frente, quero pregar, quero compartilhar para as pessoas, mas se ainda assim tem uma mistura do mundo do meu coração, eu sou considerado impuro para o trabalho no sacerdócio. Vamos lá, irmão. Vamos lá, Yuri. Agora, qual que é o trabalho do sacerdote? Basicamente, cuidar do templo de Deus. Basicamente, ter certeza que o nome de Deus está sendo glorificado. Cuidar do povo. Exortar eles. Então, se eu não tenho meu coração extremamente puro para Deus, o que acontece é que eu não vou poder cuidar do templo de Deus. Do reino dele. Eu não vou poder cuidar do coração de outras pessoas. Porque eu não tenho cuidado nem mesmo do meu coração. Vamos lá, Yuri. Irmão. Sabe, a gente vê no mundo religioso algo que é muito real e que acontece muito. Que onde a gente acha pastores ou líderes que eles estão lá pregando na frente, chamando a congregação ao arrependimento, quando eles mesmos ainda estão com pecado dentro do coração deles. Chamando as pessoas a mudar a vida delas, entrega a sua vida a Jesus Cristo, quando eles mesmos ainda assim estão roubando dinheiro da igreja. Ou tendo relacionamentos imorais. Agora, que ponto tem isso? Se você realmente quer servir a Deus, e a sua obra, a sua pureza precisa ser aprovada. Vamos lá, Yuri. Olha o que ele fala. Ele fala que eles poderiam fazer isso apenas quando? Olha o versículo 63. Fala, por isso o governador os proibiu de comer ali alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar Deus por meio de Urim e Turim. Então, a sua pureza ela vai ser provada. Vamos lá, Yuri. Fala que eles apenas poderiam continuar realmente comendo junto, tendo comunhão com o povo de Deus, ou trabalhar como sacerdotes, ser puros para Deus, quando a pureza deles fosse provada. Então, se a sua pureza não é provada, se você realmente não tá lá, realmente o coração não está puro ainda, você não vai poder servir. Mesmo que você acredite que o seu coração está puro, Deus quer provar essa pureza para ver se realmente está puro, para ver se você pode realmente servir com todo o seu coração. Vai, Yuri. Vai, irmão. Na casa de Deus não pode ser uma bagunça. Eu preciso ser provado. A minha santidade precisa ser evidente. Não apenas dentro do meu coração como eu me sinto, mas não, evidente ao mundo inteiro. Qualquer pessoa que passar por isso está evidente, não. Realmente o Yuri tem um relacionamento com Deus. Agora você precisa se perguntar, será que minha pureza é evidente? Vamos lá, Yuri. Ou será que é algo meio que escondido? Tem uma frase muito famosa, certo, no mundo religioso que fala, Deus conhece meu coração. Eles usam isso geralmente como desculpas, não é? Eles vão lá e falam, não, você não entende isso, porque Deus conhece meu coração.
No fundo, ele sabe o meu coração. Sim, ele realmente sabe. Eu acho que isso que deveria ser o seu medo. Deveria te dar muito medo isso. Porque ele sabe o seu coração, ele conhece. Ele sabe que você poderia dar muito mais. Sim, vamos lá, irmão. E realmente, eu acredito que a sua impureza do coração, a falta de santidade, vai impedir você trabalhar para Deus. Olha, os sacerdotes eram responsáveis pelos sacrifícios. Mas se eu estou impuro, o que acontece é que o que eu toco se torna impuro também. Eu acredito que muitas vezes Deus segura algumas coisas na nossa vida para que você não torne aquilo impuro. A Bíblia fala do conceito sobre pureza e impureza. Jesus fala sobre se uma pessoa é extremamente pura, o que ela toca não se torna puro, mas se tem algo impuro, uma carne impura, e eu toco aquilo, eu me torno impuro. Então a impureza pode ser passada, mas a pureza não. Então eu acredito que muitas vezes Deus segura algumas coisas que Ele poderia nos dar para que a gente não torne aquilo impuro também. O emprego que Ele quer te dar, mas você ainda não está puro, então é melhor não te dar, porque senão você vai idolatrar esse emprego. Vamos lá, Yuri. Um relacionamento de Deus. Ele quer te dar isso. Mas ele não te dá porque ele vê o seu coração impuro, ele fala, melhor não dar, porque senão ele vai tornar isso impuro também. Vamos lá, Yuri. Vamos. Eu sou muito grato a Deus por ele estar namorando a Bruna agora, mas eu e a Bruna tivemos que passar por muita coisa, um processo de purificação, até poder chegar nisso. Durante um ano inteiro. No nosso coração. Vamos lá, Yuri. Porque senão, se Deus dá algo e fala, nossa, eu quero tanto, e ele te dá isso que você tanto quer. Mas você mesmo não tem o coração santificado para Deus. Não está puro. O que vai acontecer com aquilo que ele te deu? Vai ficar impuro também. Você não vai saber lidar com aquilo. É verdade. Vamos lá, Yuri. A restauração do altar simbolizava a restauração do relacionamento com Deus. Vamos lá, Yuri. O povo de Deus, infelizmente, durante muito tempo, tinha perdido o relacionamento deles com Deus. Não era apenas a cidade que estava em ruínas, mas as vidas e os corações deles estavam em ruínas. E precisava ser restaurado. Olha isso em Esdras capítulo 4. Vamos, Yuri. Vamos continuar lendo aqui em Esdras capítulo 4, a gente vai ler no versículo 1. Pega, irmão. Esdras capítulo 4, a gente vai ler o versículo 1 ao 4. Vamos lá. Olha o que a Bíblia fala. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados foram reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês. E temos sacrificado a ele desde a época de Esardon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a construção do templo do nosso Deus. Somente nós reconstruiremos para o Senhor do Deus Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante o tempo, todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então o que está acontecendo aqui? Imagina isso. O inimigo chegou para Zorobabel e para o povo, e chega para eles e fala exatamente assim, fala, olha, eles oferecem a mão de obra para eles. Fala, ei, relaxa, nós podemos te ajudar porque nós servimos ao mesmo Deus. A gente tem feito a mesma coisa, cuidado das mesmas coisas, sacrificado também, desde aquela época. Então pode ficar tranquilo, a gente vai cuidar dessas coisas para vocês, tá bom? E eu fiquei pensando, realmente, né? É uma mão de obra a mais. Isso não seria incrível? Eles estão lá oferecendo para poder construir também o altar e tudo mais, a construção do templo. Então por que eles rejeitam? Fala que os chefes das famílias responderam, eles falaram, não compete a vocês se construir o templo do nosso Deus. Agora, como é que a gente pode fazer isso? Ver isso hoje? A reconstrução do templo, a construção do reino de Deus aqui em Maputo, não compete a falsos profetas, as pessoas que estão do lado de fora. Compete aos discípulos. Não quer dizer que, então qualquer pessoa lá de fora vão lá poder construir e fazer. Não. Compete às pessoas que realmente santificaram. Vamos lá, Yuri. Não é qualquer pessoa que pode chegar e colocar a mão no arado para poder trabalhar. Vai, irmão. Não é de qualquer jeito que as coisas são feitas dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Agora, quer dizer que vai ser totalmente santo, não tem nenhum pecado? Não, nem isso. Mas pessoas estão dedicadas a isso.
Vamos lá. Sabe, eu acredito que cabe a mim e a você. Tem algumas coisas que não podemos aceitar, e uma delas é uma mão impura construindo o altar de Deus. Mas nós somos parecidos lá de fora, certo? Então deve estar tudo certo, então. Porque eles oferecem sacrifício, eles também têm um templo no lugar deles lá. Então, já que é parecido, a gente pode se juntar e fazer as mesmas coisas. Porque não tem tanta coisa diferente. Vocês falam culto, a gente fala culto. Às vezes na Bíblia também, a gente também usa de vez em quando. Também oferecemos sacrifícios. Então, o que mudava o povo de Deus daquele povo? O coração deles. Vamos lá, Yuri. E o mais interessante é que logo após isso, eles negaram tudo isso. Logo após, eles falam que eles começaram a receber a oposição do povo. E o mais interessante é que eles contrataram alguém para perseguir eles. Imagina isso. Pagar alguém para perseguir. Fala que eles contrataram pessoas para entrar lá dentro e começar a perseguir eles. Não, sério, de verdade. Quanto tempo livre você precisa ter para pagar alguém e falar, eu quero que você vá lá e comece a oportunar eles? Desanimar eles. Fala, não, você não consegue. Não faz isso não. Sério, de verdade. Não tem coisa melhor para fazer? E fala que eles fizeram isso até o final do reinado do rei Ciro. Isso é muito tempo. Vamos lá, Yuri. Então, sempre que há avanço espiritual, vai haver resistência. Se você for lá para Esdras capítulo 7, no versículo 6, é muito interessante isso. Porque a gente vê muitas vezes, até mesmo Davi, quando ele quer construir o templo de Deus, certo? Ele fala, Deus, eu quero construir um templo para você, uma casa, porque todos... Eu vejo que eu tenho minha casa, eu tenho um palácio onde eu moro, mas o Senhor habita em tendas. E aí Deus não permite que Davi construa, porque ele fala só, mão está manchada de sangue. Então você não está puro, não tem como você construir isso. Mas deixa isso para o seu filho. Ele vai construir para mim. Muitas vezes Deus não vai permitir que você faça algumas coisas por conta do seu coração. Não vai permitir que você chegue a alguns lugares por conta do seu coração. Uau. Eu acredito que Ele quer que você cresça, acredito que Ele quer que você chegue ao conhecimento da verdade, mude seu coração e faça todas essas coisas, mas se seu coração não está realmente puro, Ele não vai permitir que você chegue lá. Vamos lá, Yuri. Deus nunca vai te dar algo que vai te afastar dele. Vamos lá, Yuri. Olha isso, Esdras capítulo 7, versículo 6. Do 6 ao 10. Fala assim. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém, no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Versículo 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. A mão de Deus estava com ele. Mas sabe o que é incrível? Esdras era um sacerdote, um escriba. Fala que ele veio para ensinar a lei de Deus. Ele seria o sacerdote que iria conduzir o povo à restauração espiritual. Mas como ele faria isso? Através da palavra de Deus. Apesar de ter tantos títulos assim, não foi o título dele que mudou o povo de Deus. Não foi o título dele que ajudou as pessoas a se arrependerem. Não foi o jeito que ele falava que ajudou as pessoas a se converterem. Mas foi a palavra de Deus. Vamos lá, E Yuri. fala que ele estava decidido a dedicar-se a aprender, obedecer e ensinar a palavra de Deus. Segundo ponto e último ponto da pregação de hoje. Vamos lá, Yuri. Decididos a aprender e ensinar. Decididos a aprender e ensinar. Ele literalmente fala que ele se dedicou a aprender. Mas antes de ensinar, o que ele fez? Ele obedeceu. Vamos lá. Muita gente quer ensinar sem ter mesmo obedecido a algo simples. É. Certo? Nossa, eu quero ensinar, quero fazer isso, aquilo, mas você nem obedeceu ainda. Vamos lá, Yuri. Vamos lá, Yuri. Se você não aprender, você não vai praticar. Muitas vezes nós precisamos se perguntar, será que eu realmente conheço a palavra de Deus? Se você realmente conhece, pergunta, por que você não tem mudado? Muitas vezes é porque você não aprendeu. Você não sabe tanto assim quanto você pensa, sabe? Talvez você não conhece tanto assim a palavra de Deus. Tem coisas que você não sabe. E amém.
Você precisa de Esdras na sua vida que vão te ensinar a palavra de Deus para você poder praticar. Como o povo também precisava. Como eu também precisei. Agora, sabe o que é interessante? E que é algo comum entre qualquer estudante na faculdade, seja mestrado, doutorado, bacharelado, é que eles têm um professor. Então o que eu quero dizer é que você não vai aprender sozinho. Até mesmo se estiver assistindo videoaula no YouTube, alguém teve que gravar aquela videoaula para você aprender. É verdade. Vamos lá, Yuri. Eu lembro que eu aprendi a tocar violão e alguns outros instrumentos só assistindo pessoas e usando lógica. Eu lembro que a primeira vez que toquei piano foi porque eu comecei a fazer conta. Então, eu tocava violão já, baixo, bateria, essas coisas. E aí, eu olhei pro piano e pensei, não deve ser tão difícil assim. Só tem umas teclas lá e faz o mesmo som, certo? São mesmas notas, não tem uma nota especial pro piano. Então, vai ser algo parecido. Eu lembro de apertar uma tecla e tentar achar qual que era a nota. Aí eu achei a nota. Aí eu falei, ok, então se essa é essa nota, então se eu mover meio nota, então vai ser a meia nota acima dessa. Então se isso é dó, então isso aqui é o dó sustenido. E aí eu comecei a contar e achei todas as notas da tecla. E aí eu comecei a aprender, aí eu falei, nossa, agora eu sei tocar todas as notas do piano. Isso é incrível. Consigo olhar o piano e tocar, falei, nossa, que incrível. Mas sabe o que é interessante? Sozinho, aprendendo sozinho, todos esses instrumentos cheguei até um certo nível. Apenas assistindo. Eu cheguei até aqui. Nunca toquei em nenhuma banda, nunca pude apresentar em nenhum show, não fiz nada desse tipo. Apenas depois de tomar aulas, aprender realmente, ter professores e tutores, foi quando eu pude realmente aplicar isso. E tocar muito bem. Fui lá, nossa, ok, agora eu posso tocar em bandas, agora eu posso dirigir essas coisas, agora eu posso entender da teoria, ensinar outras pessoas, agora eu consigo aprender. Por quê? Mas eu precisei de alguém para me ensinar. Para poder chegar no próximo nível. Vamos lá, Yuri. E sabe, agora, quer ver se o seu ensino tem uma base sólida ou não? Quer ver os seus estudos bíblicos saírem do mínimo para outro nível? É você começar a viver aquilo que você ensina. Vamos lá, Yuri. Ensino, ele vai sempre para outro nível se você pratica ele. Vamos lá, Yuri. É totalmente diferente. De verdade, você não vê um técnico de time de futebol que nunca jogou futebol na vida. Os melhores técnicos, muito provavelmente, são as pessoas que têm mais títulos. Alguém que jogou vários jogos e agora tem muita experiência, porque quando ele entra lá para ensinar a pessoa, ele fala, eu sei exatamente pelo que você está passando. Eu vivi isso e nossa, eu tive sucesso. Então eu posso seguir até o sucesso também. Agora, se essa pessoa apenas estudou, mas nunca colocou em prática, ela não tem ideia do que ela está falando. Ela vai te passar muita teoria. Eu estudei violino durante 1 ano, só teoria. Me dá um violino na minha mão agora, não vou conseguir fazer nada. Muita teoria, zero prática. Vamos lá, Yuri. Segue, Yuri. Realmente, se o meu ensino não vai ser efetivo, muitas vezes porque eu não tenho vivido ele. Nossa, mas eu falo de Deus tantas vezes para as pessoas, mas ninguém realmente muda. Por que será? Você não tem vivido isso. Vamos lá, Yuri. Com tudo isso dito, podemos ver que uma renovação, uma restauração verdadeira começa com a palavra de Deus, não com a minha ou sua palavra. É preciso entender que uma mudança verdadeira vai vir da palavra de Deus. Mas fala que ele se dedicou a isso. Então quer dizer que não vem de forma fácil. Você precisa dedicar a isso. A aprender, obedecer e ensinar. E são passos que vêm um depois do outro. Você primeiro precisa aprender para poder começar a obedecer. Agora que você obedece, você pode começar a ensinar. Senão você é mais um hipócrita. Vamos lá, Yuri. Vamos lá para Esdras capítulo 9. Vamos. Esdras capítulo 9, a gente vai ler o versículo 1. Aqui é basicamente a oração feita por Esdras. Vamos lá, Yuri. Pega. Então, infelizmente, o povo de Deus tinha esquecido muito do que significava viver com Deus, da obediência deles à palavra. E olha o que fala. Esdras capítulo 9, versículo 1, fala assim: Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como dos cananeus, dos hetitas e dos fariseus, e dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos, e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando eu vi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os meus cabelos da cabeça e da barba e eu me sentei estarrecido. Uau!
Tem outras versões que falam desolado. Imagine isso. O povo de Deus não estava mais dedicado à obediência. Eles se tornaram impuros, porque tomaram a decisão de se juntar aos outros povos que não eram povos de Deus. E fala que eles, literalmente, eles fizeram com que a descendência santa fosse contaminada. Imagina isso, Deus olha para você, vê como uma santidade, algo tão puro e tão precioso. E quando eu e você decidimos ir ao pecado, ele vê como se encher nossa descendência santa. O templo de Deus, que deveria ser eu e você, foi contaminado. Algo tão bonito, tão puro, que ele mesmo criou, contaminado pelo pecado. Imagina aquela camiseta branca, acabou de lavar e passar. E você nem saiu de casa, tá tomando seu café da manhã. Aí você derrama café nela. Nossa, isso, eu não sei porquê, mas isso acontece comigo com muita frequência. Com muita frequência, mais do que eu gosto de admitir. Ainda mais quando, não sei o que acontece, eu tenho a brilhante ideia de antes de cozinhar, me trocar. Aí eu vou lá, me troco e vou pra cozinha começar a cozinhar. E aí cai um monte de coisa, além de, nossa, minutos antes de ter que sair, é terrível. Mas qual que é a sensação que você tem? Fala, caramba, não dá mais pra usar isso, certo? Eu preciso tirar isso. Agora, eu vou jogar isso fora? Não, vou lavar. Muitas vezes a gente vê a situação do nosso coração com pecado, totalmente, nossa, impuro, e vê toda aquela situação e pensa, nossa, tem que jogar fora. Não tem mais salvação. Eu já caí tantas vezes nesse pecado. Eu já tentei tantas vezes mudar. Já tentei tantas vezes ser consistente nisso. Ler a Bíblia e orar todos os dias. Ser puro. Me abster da pornografia e masturbação, seja lá o que for. E ainda assim eu não consigo. Então não tem mais salvação, não tem mais esperança. Não tem esperança. Mas a única esperança é através da palavra de Deus. E sabe o que é interessante? Ele fala que eles tornaram impuro que tomaram, eles vão se juntar com um povo que não era o povo de Deus. E qual a reação de Esdra? Fala que ele rasga suas vestes, certo? Suas túnicas. Mas ainda assim ele vai lá e fala que ele arrancou o seu cabelo e a sua barba. Não fala que ele cortou. Fala que ele arrancou fora. Agora imagina o quão doloroso isso é. O quão desolado ele se sentiu quando ele viu o pecado que o povo estava. Ao ponto de literalmente arrancar o cabelo fora. De arrancar a sua barba. Eu fico imaginando, eu pensei, se eu tivesse 10% desse coração, onde estaria hoje? Acho que muitas vezes a gente olha, pelo menos eu, né? Olha para o meu próprio pecado. Eu quero me arrepender, ora a Deus, peço perdão por ele. Mas eu não estou extremamente quebrantado por isso. Porque eu acho que eu não vejo quanta desgraça o meu pecado traz ao nome de Deus. Porque se eu realmente me chamo um cristão, certo? Me chamo um discípulo. Falo que eu sigo a palavra de Deus. Mas ainda assim eu vivo em pecado. Isso é nítido. O que vai acontecer? Estou trazendo desgraça ao nome de Deus. Eu lembro da minha maior preocupação quando eu estava na igreja evangélica, era o nome do meu pai. Então eu não podia deixar ninguém descobrir sobre a minha vida, porque eu tinha medo do que as pessoas pensariam do pastor, do meu pai. Eu não queria desonrar o nome dele. Mas muitas vezes a gente não pensa assim com Deus. A gente vive a nossa vida da maneira que a gente quer viver. A gente faz o que a gente quer fazer, segue os nossos sentimentos, vive em pecado, não se arrepende e ainda assim a gente não pensa. Eu estou trazendo desgraça ao nome de Deus. Alguém que realmente mandou o seu filho para morrer por mim na cruz. Ainda assim eu não tenho realmente mantido o nome dele puro. Como o povo poderia ensinar? Como os levitas, os encarregados de ensino, poderiam estar impuros? O povo não estava aprendendo porque os levitas em si, os líderes, falam que os líderes eles estavam cometendo tal atrocidade. Então os líderes mesmo, os levitas que eram encarregados de ensinar ao povo de Deus, eles também estavam impuros. Então o povo não estava aprendendo. O povo não iria ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Então se eu e você quer viver realmente no pecado, infelizmente a gente não vai mais poder pregar a palavra de Deus da maneira que precisa ser pregada. E as pessoas vão ver a nossa vida, vão ver o pecado e falar, já que ele e ela estão em pecado, então eu também posso viver dessa forma. Você quer fazer o seu melhor? Então se separe. Desde com que o reino de Deus e a sua palavra seja o seu tudo. Tá? A palavra desolado escreve alguém que se sente profundamente triste
ao solitário. Isso faz muito sentido. Eu acredito que na mente de Esdras ele pensava, será que eu fui o único que me separei? Será que eu fui o único que quis se dedicar a aprender mais a palavra de Deus, obedecer e ensinar ela? Ele estava desolado pela situação do povo de Deus. Eles negaram a Deus. Eles tinham abandonado os seus mandamentos. Depois disso, a Bíblia fala, se você continuar lendo, fala que Esdras sai do seu abatimento com a túnica e as vestes rasgadas e cai de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor e ora falando, meu Deus, eu estou muito envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Ele estava quebrantado. E olha, algo importante aprender aqui é que se você está em pecado, nem ouse pregar. Sério, de verdade mesmo. Se a gente vive em pecado, por que eu estou pregando a palavra de Deus? Eu estou lá vivendo no pecado. De verdade mesmo, em que posição eu vou começar a pregar a palavra de Deus? Se eu ainda estou vivendo em pecado. Se eu não tomei nenhuma decisão de arrependimento. Se eu ainda não quis mudar meu coração. Como que eu vou pedir para que alguém se arrependa se eu mesmo tenho vivido nesse pecado? E é interessante aqui porque ele começa a falar que eu lembro que quando eu ia para a igreja, meu pai, logo após ter sido imoral, eu me sentia um lixo. Literalmente. No sábado, sexta, sábado, ia para as festas, ficava bêbado. No domingo, eu estava lá de volta dentro da igreja. Tocando os instrumentos. De verdade, se você olhasse para mim naquela época, eu acho que você nunca acharia alguém tão vazio quanto eu. Tão superficial quanto eu. Tocava as músicas de cabeça baixa, chorando porque eu sabia a situação em que eu estava. Não conseguia chamar ninguém a arrependimento porque eu mesmo sabia o quão terrível estava no coração. Eu não tinha coragem de olhar no olho das pessoas e falar sobre a palavra de Deus. Como que eu posso pregar isso? Como que eu posso continuar vindo aqui se minha vida não condiz a nada do que ele tem sido pregado? Muitas vezes a minha motivação de ficar pura é porque naquela semana eu ia ter que pregar em algum momento. E aí depois disso eu voltava a cometer o pecado. Mas não era Deus, eu não estava quebrantado. Eu me sentia muito remorso. Mas eu não estava quebrantado pelo meu pecado. Prega. Agora, quando Esdras ele vai orar ao Senhor, ele olha o pecado do povo, e ao invés de falar, o povo tem pecado contra ti, ó Deus, ele fala, o nosso pecado cai sobre a nossa cabeça. E a nossa culpa sobe até os céus. Ele não tira o dele. Ele toma a responsabilidade pelo povo que ele lidera. Ele olha para o pecado e fala, Deus, nós pecamos contra ti. A gente é um só povo. Nós estamos unidos nisso. Então é minha culpa também. Ele tomou a responsabilidade. Então é o meu pecado. Mas não apenas tomar a responsabilidade, eu quero tomar a culpa, mas também no sentido de nós vamos lidar com isso juntos. Esdras olhou para a situação e pensou, vamos lidar com isso juntos. E vou orar a Deus. Eu vou me quebrantar. Olha isso, vamos para a 2 Crônicas. Vamos lá, Yuri. Vamos. Capítulo 7. A gente vai ler o versículo 14. Segue, Yuri. Olha isso. O título dessa parte é a dedicação do templo. Quando Deus, o Senhor, aparece a Salomão. 2 Crônicas, capítulo 7. A gente vai ler o versículo 14. Vamos lá, Yuri. Fala que quando Salomão acabou de construir, na verdade, o templo de Deus. E aí Deus começa a falar com ele. Olha o que ele fala, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus deixou bem claro que tudo que ele espera realmente de mim e de você é arrependimento. Está quebrantado. Ele não espera que você dê 2 pulinhos para trás, uma giradinha, falar em língua, fazer isso aí. Não. Se quebrante. É isso. Ele quer que você realmente seja quebrantado, se arrependa verdadeiramente. Não apenas sinta mal e culpado. Não, seja quebrantado.
que você vai fazer sobre isso? Vai continuar no mesmo pecado ou vai realmente mudar? Essa é a expectativa que Deus tem. A gente vê em Esdras que ele estava quebrantado, um coração quebrantado, não se quebranta sozinho. Olha isso, vamos lá para Esdras capítulo 10. Vamos lá, Yuri. Segue, Yuri. Olha o que acontece depois que Esdras ele se quebranta e ele realmente rasga suas vestes e vai de joelhos a Deus e começa a orar a ele. Esdras capítulo 10, a gente vai ler o versículo 1 e ver o que realmente está falando. Porque agora, o que aconteceu, na verdade, ele fala, Esdras começa a falar com Deus sobre tudo que estava acontecendo. Ele fala que está super envergonhado. Ele fala até mesmo, mas por um breve momento o Senhor, nosso Deus, foi misericordioso. Porque ele fala para Deus, e realmente perdendo desculpa, porque, nossa Deus, você me perdoou realmente mesmo a gente estava escravizado, fazendo tantas coisas, ainda assim o Senhor nos deu um momento de descanso, mesmo em meio a tudo isso. Mas agora a gente vai ver a resposta do povo. Esdras capítulo 10, versículo 1. Fala assim: Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secamias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor, e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, essa questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Uau! Quando eles veem que Esdras está orando e confessando seus pecados a Deus, chorando prostrado diante do templo de Deus, fala que uma multidão se reúne em volta dele. Imagine realmente essa cena. Esdras está lá chorando, quebrantado no chão, com as vestes rasgadas, implorando, confessando seus pecados em alta voz, sem medo de quem ouvisse. Então eu não ligo quem está ouvindo, eu não ligo quem sabe meus pecados, quem não sabe. O que eu quero é estar quebrantado a Deus. Porque eu estou envergonhado do meu pecado, onde meu coração chegou. Eu estou envergonhado do que meu povo chegou a esse ponto. E fala que o povo viu. E eles começaram a ficarem convictos por conta do testemunho de Esdras. Fala que eles ouvem Esdras chorando e confessando os pecados. E fala que eles também começam a chorar amargamente pelo pecado deles. Agora imagina isso. Você está tão quebrantado pelo seu próprio pecado que alguém vê isso e fala, uau. Começa a olhar para a própria vida dela. Uma das coisas que eu vi que realmente ajudam outras pessoas a realmente se ficarem quebrantadas é elas mesmas poderem ver o quebrantamento do meu próprio coração. Se eu mesmo não estou quebrantado, elas não vão ver a necessidade disso. Elas viram o desespero de Esdras e foram lembradas de quanto tremor elas precisam ter de Deus. E falam que elas choraram amargamente. Logo após eles confessaram os pecados deles abertamente, eles choraram, eles chamam Esdras a se levantar e falam, essa questão está nas suas mãos. Querendo dizer, olha Esdras, a gente só quer estar bem com Deus. Olha, toma essa questão, faz o que você quiser. O que a gente precisa fazer para se arrepender? Me fala, a gente vai te apoiar em qualquer coisa, mas agora não é mais tempo de ficar chorando, Esdras. A gente precisa que você se levante e coloque as mãos às obras. A gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. A gente está em pecado, a gente já chorou, a gente está quebrantado, mas agora a gente precisa tomar uma decisão. E tem até mesmo um ponto de exclamação no final. Mãos à obra. Ponto de exclamação. Acho que ele estava chamando Esdras, também falou, Esdras, ok, eu entendi. A gente pecou, mas a gente precisa fazer alguma coisa sobre o pecado agora. Vamos mudar, a gente precisa se mover agora. Não dá tempo de ficar parado. E chama realmente o povo inteiro ao arrependimento. E realmente, você aprendeu, você obedeceu, agora é a hora de ensinar. Eu acredito que agora é a hora de colocar em prática. Pensa nisso, quantas pregações vocês já não ouviram? Quantas pregações até mesmo em línguas diferentes? Em português, inglês, espanhol, seja lá o que for. Quantas vezes já não ouviu alguém falando sobre a palavra de Deus? Mas o quanto disso você realmente colocou em prática? Talvez até mesmo a pregação de hoje. Você pode ouvir, anotar,
E vai ficar junto com mais uma daquelas anotações que você nunca mais voltou para ler. Certo? Quantas anotações ou coisas a gente viu, anota, mas nunca mais volta naquelas anotações. Do que serve aquelas anotações no final? Na faculdade, se eu estou anotando alguma coisa durante a aula, é porque eu quero voltar para aquilo para estudar. Porque quando a prova chegar, eu quero estar preparado. Agora a gente não tem uma prova física, né? Que no próximo domingo eu vou voltar dando papéis e caneta para cada um de vocês, vão ter que responder qual foi o primeiro ponto da pregação. Mas é que no final da nossa vida vai ter um exame. Vai ter uma prova. E será que você vai estar preparado o suficiente para passar nessa prova? E eu acredito que se você não voltar para suas anotações, para as coisas que Deus fez na sua vida, olhar ali atrás e ver, realmente, será que eu vou realmente passar ou não? Sabe, essa sexta-feira, acredito eu estava voltando da academia. E enquanto eu voltava na academia, estava muito tarde, estava de noite, acho que era umas 8 horas, alguma coisa assim do tipo. E estava bem escuro. Eu estava subindo uma das estradas que leva para Jules Nereri. E tinha um grupo de pessoas que estavam embriagadas vindo na minha direção. E tinha um que estava com a mão no bolso assim. E aí ele para na minha frente, ele tira a mão do bolso e tinha uma faca na mão dele. Ele para e começa a falar comigo. Eu não sei se estava falando português. Estava muito escuro, eu estava sem óculos, estava cansado vindo da academia. E ele começou a falar. Eu não entendi nada, tudo que eu fiz foi assim. E aí ele começou a falar, aí eu comecei a rodar assim. Eu falei que se eu estiver correndo, eu não vou correr para academia. Eu não tenho nada a fazer lá, eu tenho que correr para minha casa. E a gente começa a rodar um ou outro, ele falando, na hora que ele dá de costas, começa a voltar assim. E aí eu volto, viro de costas, começo a andar super rápido, e o coração batendo. A cada 2 passos, olha para trás, para ver se ele não está me seguindo. E depois eu comecei a pensar, falei, caramba, eu poderia ter perdido minha vida agora. Imagina isso. Se ele veio e realmente, se ele, em vez de parar na minha frente com a faca assim, ele só não passa do meu lado e me dá uma facada e pega tudo que eu tenho. E não ia ter nada, ia ter uma toalha molhada de suor que estava na minha mochila. Talvez no fone de ouvido do celular. Eu não acho que vale a pena. Mas eu pensei, nossa, se eu fosse embora naquele momento, se minha vida acabasse ali, aonde eu estaria? Onde estaria meu relacionamento com Deus? Será que colaria chegar lá e falar, Deus conhece o meu coração? Será que eu poderia falar para ele, Deus, eu fui para o culto todo domingo? Será que colaria falar, não, mas Deus, eu cantei eu tenho vários louvores baixados no celular. Então eu sou crente também. Ou será que ele examinaria meu coração para ver se está realmente puro? Sabe, mais do que tudo, o que torna o livro de Esdras um livro tão incrível, não é o conhecimento dele, mas o fato de que eles se quebrantaram e praticaram a palavra de Deus. O desafio da pregação de hoje é bem simples. Se você está mesmo dedicado a dar o seu melhor, a dar o seu máximo, pare de temer o que as pessoas vão pensar de você. E se quebrante. Por isso, corra atrás de aprender mais a palavra de Deus e colocá-la em prática na sua vida. E assim você vai poder ensinar outra pessoa. Então, se você não sabe como fazer isso, fala com a pessoa que te convidou. Sente com ela e pergunta, como eu posso me quebrantar? O que eu preciso aprender sobre a palavra de Deus para colocar em prática hoje? A gente não está pedindo para você se tornar um teólogo, mas o básico. A Bíblia fala em Hebreus 5, Hebreus capítulo 6, fala que tinha princípios básicos no qual a igreja inteira era instruída antes de entrarem dentro da igreja. E é isso, são coisas básicas. O que eu preciso aprender para poder ter um relacionamento com Deus? O que eu preciso mudar? Se é tomar uma decisão, a gente sabe o que você precisa fazer, então toma uma decisão agora. Porque como eu, você não sabe quando a sua vida pode cair, pode sair. Não sabe quando vai acabar. Mesmo você não morra, Jesus Cristo pode voltar agora. Enquanto eu estou falando para você se arrepender. Imagina. Aí você fala, não. Semana que vem eu vou tomar uma decisão. Ele volta agora. Semana que vem já não existe mais. E esse é o desafio. Então, em conclusão, realmente a gente precisa estar decidido a dar o nosso máximo. A gente precisa estar dedicado à santidade, à pureza, para poder ter um relacionamento com Deus. A gente precisa estar decidido a aprender e ensinar a palavra de Deus, para seja lá quem for. E para Deus seja dada toda a glória. Amém. Amém.